elementos da interpretação do direito. Quais são esses elementos? Que elementos são esses? Como eles se dividem, né? E como na prática acontece a interpretação do direito? Bom, primeiro nós temos que compreender, né, que na interpretação do direito positivo, o que é o direito positivo? O direito positivo é o direito escrito, é o direito expresso, né? Então, na interpretação do direito positivo, na interpretação do direito escrito, na interpretação do direito expresso, e quando eu falo de direito positivo, eu falo de direito escrito, falo de direito expresso, aí eu lembro que eu tenho o Código Civil, eu lembro que eu tenho o Código Penal, eu lembro que eu tenho o Código de Processo Civil, eu lembro que eu tenho o Código de Processo Penal, e eu lembro que eu tenho diversas outras leis, né? Constituição, Lei Maria da Penha, aí eu falei ontem da Lei dos Crimes Hediondos, tem a Lei dos Entorpecentes. Então, isso é direito positivo, direito escrito, né? É a técnica, o direito tecnicamente escrito, o direito codificado no Código Civil ou codificado no Código Penal. Bom, então, tenho que fazer essas considerações prévias para nós entendermos os elementos de interpretação do direito que eu vou falar a seguir, todos eles, né? Bom, e aí, desse direito positivo, né, quais são os elementos necessários à compreensão desse direito positivo? Então, a pergunta é: quais são os elementos que eu preciso, né, os elementos necessários, os elementos que eu devo conhecer, que eu devo saber para interpretar o direito penal, para interpretar o direito civil, para interpretar o direito constitucional? Quais são os elementos? E vamos a eles, né? Vou falar vou falar todos, depois nós vamos falar um a um, tema por tema e com exemplos para finalizarmos todas as formas de elementos da interpretação do direito. Então, dentro disso, né, temos como elementos de interpretação, primeiro, número 1, o elemento gramatical, é o número 1, é o mais simples, é a forma mais tranquila de se compreender e de se interpretar o direito. Pela forma gramatical, eu vou observar a semântica, a etimologia das palavras, pela forma gramatical. Depois a gente se aprofunda nisso, né? Segunda forma que eu tenho é a forma lógica, um elemento de interpretação lógico, né? Terceira forma o elemento sistemático. Esse elemento sistemático ele demanda uma certa complexidade, tá? Eu vou trabalhar ele com um pouco mais de profundidade, de forma mais detalhada, explicando o que é um sistema normativo, explicando o que é um sistema legal, o que é um sistema de normas, e aí a partir deste sistema fazer uma interpretação, que é o número 3. Número 4, sistema, elemento histórico, e número 5, por último, elemento teleológico. Anotaram? São 5, né? Contei certo? Ó. Vamos lá? Gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico. O lógico, né? O lógico pulou o lógico. Tranquilo? Então tá aí, 5 elementos de interpretação. Doutores e doutores, observem que na aula de ontem nós falamos do que é a hermenêutica, não é? E falamos de Hermes como interpretador, falamos de Hermes como intérprete, né? O intérprete da linguagem dos deuses. Então ele falava a linguagem dos deuses e falava a linguagem dos homens, e rapidamente ele ia de um lado ao outro fazendo essa interpretação, né? Tanto de um lado para o outro e vice-versa. Hermes fazia a interpretação, daí o nome hermenêutica, né? E falamos de 3 formas de interpretação geral. Agora estamos falando dos elementos, não é? Um a um da interpretação do direito. Bom, então vamos lá. Primeiro elemento, anotem aí, elemento gramatical. Esse elemento gramatical, não é? Ele diz que, não é? Ao interpretar o direito, ao interpretar a norma, ao verificar as leis, né? Leis civis, leis penais, eu vou interpretar pelo elemento gramatical, eu vou interpretar pela própria
pela própria gramática do texto, pela semântica das palavras, pela etimologia da palavra, de forma literal, como é semelhante à interpretação declarativa que nós falamos, é a mesma coisa, né? Que nós falamos na aula passada. Então, a interpretação gramatical, não é? Ela acontece pela forma em que o texto se apresenta, sem acréscimos, sem estender o significado, sem restringir o significado, né? De forma declarativa, de forma gramatical, né? Então, quando eu pego um texto simples como matar alguém, né? E matar alguém no Código Penal é um delito, né? É um crime contra a vida das pessoas, matar alguém. Então, de forma gramatical, de forma literal, né? Dispensa interpretação. Então, esse é o elemento gramatical, essa é a forma gramatical de interpretação do direito, né? Bom, eu posso dizer também que o elemento gramatical que o intérprete toma, né, o primeiro contato é pelo elemento gramatical que o intérprete toma o primeiro contato com a proposição normativa, a proposta que o legislador traz como lei. Qual é a lei que ele traz? Qual é a proposta que ele traz dentro da lei? Então, do primeiro ponto de vista de interpretação, eu verifico o que diz o texto, elemento gramatical. Ponto. Tranquilo, pessoal? A análise do valor semântico das palavras empregadas no texto. Como as palavras são colocadas, a forma em que as palavras são colocadas. Isso daí me traz um elemento gramatical, a gramática em si, não é? Bom, vamos para o segundo elemento, depois a gente volta fazendo comentários e dando exemplos, né? Vamos para o segundo elemento, elemento lógico. Estou querendo entrar, mas 2 colegas ainda não entrar na sala. Pessoal, oi? Será que não entrou? Acho que tem gente fora da sala querendo entrar, né? Tá. Ah, tá. Pronto, já entrou mais um, vai entrar outro. Então vamos lá. Segundo elemento, elemento lógico, né? Bom, pelo elemento lógico, né, a estrutura linguística, ela pressupõe uma vontade do legislador, ela pressupõe um raciocínio do legislador através de uma lógica, né? Através de premissas. Então, o legislador, ele faz a legislação, né? Mas quando ele faz a legislação, quando ele escreve a legislação, ele se baseia em uma lógica, não é? Então, o elemento lógico, não é? Ele traz fórmulas, né? Ele traz fórmulas dentro vamos dizer assim, dentro da norma, né? Ele traz condições dentro da norma, ele traz condicionantes dentro da norma. Por exemplo, eu tenho também no crime de matar alguém, né? Mas matar alguém pura e simplesmente, né? Pelo caput do artigo, pela cabeça do artigo, né? O artigo 121 do Código Penal, né? O caput, a cabeça do artigo, pura e simplesmente matar alguém, a pena abstrata, né? A pena em abstrato será iniciará-se em 4 anos, podendo chegar até, salvo engano, 20 ou 25 anos, eu não me recordo aqui agora. Mas a pena inicial é 4 anos, né? A pena matar alguém. Aí vocês devem estar pensando, nossa pessoa, mas matar uma pessoa é tão baixa a pena assim, 4 anos? Bom, ela se inicia em 4 anos. Agora, existe toda uma lógica que envolve, né, esta estrutura normativa. Qual é a lógica que envolve a estrutura normativa dentro dos crimes contra a vida? Primeiro, matar alguém. Agora, como eu vou matar? De que forma eu vou matar? Como acontecerá o delito de tirar a vida de outra pessoa, matar alguém? Aí sim existe uma lógica. Essa lógica, né, ela limita o estudo do
do delito, né, que no caso está no capítulo de matar alguém. Então, matar alguém, crimes contra a vida, matar alguém, e aí vem todas as qualificadoras. Dependendo de como acontece esse delito de homicídio, né, então dependendo dessa lógica, eu vou aplicar o elemento lógico. Esse elemento lógico, ele é um pouco assim, vamos dizer assim, não é difícil compreender, mas é toda a lógica que o legislador emprega na hora que vai fazer a legislação, né? Então, matar com arma de fogo é uma qualificadora. Matar com asfixia é outra coisa, é outra qualificadora. Matar sob como é que é? Emboscada, né? Tá lá no Código Penal, tô sem o código aqui, né? Então, matar sob emboscada. Então, é outra qualificadora, uma terceira qualificadora. Então, dentro dessa lógica, se ele simplesmente matar alguém, homicídio simples. Agora, se ele utilizar uma arma de fogo, ou matar mediante emboscada, ou matar com asfixia, então ele sai do homicídio simples, passa para o homicídio qualificado, e nesta qualificadora, a pena que seria de 4 passa a ser 12. Então, era 4, agora o mínimo é 12 anos. Como é que se chama isso? Elemento de interpretação lógico. Qual é a lógica dessa interpretação? Um crime simples tem uma pena menor, um crime qualificado tem penas maiores. Então, pela lógica, a qualificadora aumenta a pena do delito. Tranquilo? A qualificação dos crimes. Tipo, por exemplo, matou é uma coisa, mas matou um objeto corruptante. Aí já vira. Essa é a lógica? Tipo, o cara tem uma qualificação para o tipo de sanção. Vamos lá, né? Então nós estamos falando de elementos de interpretação da norma positiva, elementos de interpretação do direito, né? Para quem chegou agora, né, o tema da aula de hoje, elementos da interpretação do direito, né? E eu fiz umas considerações anteriores ao início ao início dos elementos da interpretação do direito, né? E quais considerações que eu fiz, né? Falei da aula passada, falei de Hermes, falei das 3 formas de interpretação, né? E disse que dentre os elementos de interpretação, eu tenho várias formas de interpretar e eu tenho vários elementos que me levam a interpretar a lei. Então, a lei positiva, a lei escrita, poderá ser interpretada de forma gramatical, poderá ser interpretada de forma lógica, poderá ser interpretada de forma lógica, gramatical, poderá ser interpretada de forma sistemática, poderá ser interpretada de forma histórica e teleológica. Então, peguei como exemplo o delito matar alguém. Este delito matar alguém, que fica lá nos crimes contra a vida do Código Penal, não é? Se eu observar do ponto de vista gramatical, matar alguém é um delito, ponto final. Então, simplesmente, né, a grafia, a semântica me indica que se eu matar alguém, eu incorro naquelas penas que estão lá no Código Penal. Essa é a interpretação, esse é o elemento gramatical de interpretação, número 1. Número 2, não é? A lógica. A lógica de matar alguém, simplesmente matar alguém, eu incorro numa pena de 4 a 6 anos, salvo engano, para um homicídio simples. Mas, se eu matar de uma forma com requintes de crueldade, com arma de fogo, com faca, falou flecha aqui, você falou flecha? Não, né? Entendi errado. Matar com faca, matar com arma de fogo, matar com meio insidioso ou cruel, então isso qualifica a pena. Então, pela lógica, né, matar simplesmente a pessoa de 4 a 6 anos, mas de uma forma qualificada, me leva a crer, né, que esta forma qualificada cai numa lógica que modifica o artigo, né, levando a crer que o crime é mais grave. Então, matar alguém com arma de fogo, pena no mínimo 12 anos, de 12 a 30. Então, esse é o elemento lógico da interpretação da norma. Primeiro elemento, gramatical. Eu leio, interpreto as palavras. Interpretação gramatical, interpretação semântica. Segundo elemento, a lógica dos fatos, a lógica dos argumentos que está no próprio bojo da lei. E aí eu passo para o terceiro elemento
de interpretação, que é o elemento sistemático. Pessoal, tranquilo? Elemento número 1, gramatical, a semântica, a etimologia. Número 2, elemento lógico, uma lógica interna da construção da própria norma. Eu posso ter um crime simples, né, matar alguém, e posso ter um crime qualificado, matar alguém com arma de fogo. O crime simples me traz uma pena menor, o crime complexo, qualificado, me traz uma pena maior. Então, pela lógica, matar com arma de fogo é mais grave do que matar, por exemplo, do que de uma forma, vamos dizer assim, simples, sem arma de fogo. Como matar sem arma de fogo? Existem as formas de se matar sem arma de fogo, né? Seria uma forma simplificada, e nessa forma simplificada, pela lógica, me traz uma pena menor. Tranquilo? Então são os dois elementos, elemento gramatical e elemento lógico, né? Terceiro elemento, esse elemento é que requer uma maior atenção, que é o elemento sistemático de interpretação da norma jurídica, de interpretação do direito, né? Quando o magistrado, quando o juiz, o estado juiz, o magistrado, ele vai aplicar uma sentença, quando o magistrado vai aplicar uma sentença, não é? Ele não aplica o artigo isolado, ele não aplica uma regra de direito isolada, né? Ele projeta toda uma ordem jurídica ao caso concreto. Entendeu? É tipo uma audiência, o cara junta vários artigos do código, naquele caso, para formar a. Vamos supor, o advogado o juiz, no caso do antigo. É tipo isso, ele junta vários artigos. Então vamos lá. Vários artigos do Código Penal. Está correto, é isso mesmo, né? O elemento sistemático de interpretação. De novo para o homicídio, mesma coisa, né? Eu estou no estacionamento aqui da faculdade, com uma arma de fogo escondida, esperando a vítima passar, a minha vítima. Estou esperando a vítima passar. E ela passa. E eu saco a minha pistola, aponto em direção à vítima e disparo aí 3, 4, né, disparos de arma de fogo. E o que acontece nesse caso, né? Eu acerto um de raspão, né, e os outros passam desapercebidos. A pessoa cai, desferida com disparo de arma de fogo, mas não morre, não vem a óbito. Qual é o delito? Só um minutinho. Posso te interromper? Pode? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque